faz, mas é porque eu acho que tá um pouco que fica. Direto do site da pessoa, de amanhã fica para não salvar, só para mim. Aí depois eu fico forma coisa privada. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um evento do Movimento Espírita de Mossoró. Antes da prece inicial, a organização do evento convida a todos a visitarem a livraria do evento com diversos títulos do palestrante e também de outros autores espíritas. A organização também informa que as inscrições para o seminário de amanhã estarão sendo realizadas no saguão de entrada do auditório. Convidamos para a realização da prece inicial de abertura das nossas atividades o nosso irmão Marcelo Dantas, que é presidente do Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui de Mossoró. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos preparar para a nossa prece de início das nossas atividades, buscando elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao nosso amado Mestre Jesus que possa nesse momento derramar sobre todos nós as suas bênçãos, as dádivas que nos impulsionam, que nos vivificam, esses sublimes sentimentos do Pai para conosco, a fim de que possamos aproveitar da melhor maneira possível as escolhas que fizemos em estar aqui nesta noite, que possamos contar com a presença bondosa dos benfeitores espirituais que coordenam todo o movimento espírita de Mossoró, a AME Mossoró, e que possamos, enfim, aproveitar para fazer as nossas reflexões, para, estando todos juntos na união dos nossos pensamentos, compreender uma vez mais a mensagem que o Cristo nos deixa, a mensagem que o Evangelho nos traz e nos convida à mudança de atitude, e nos convida a transformar o velho homem num novo homem, renovado em suas ações, em suas palavras, em suas atitudes, e que possa principalmente ser o exemplo, ser a luz, para também servir de exemplo. Só nos resta os nossos agradecimentos sinceros a todos os envolvidos nesta atividade, para que ela estivesse aqui nessa noite ocorrendo, pedindo que o Pai possa estar conosco, abençoando a nossa atividade, incluindo os nossos companheiros que estarão realizando as ações, as palestras, enfim, que possamos estar agradecidos por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Lumiar. Lumiar é aquilo que dá ou emana luz, sabendo com Leon Denis que a música é a voz dos céus profundos, que tudo no espaço traduz-se em vibrações harmônicas e que, em todos os graus da escola dos mundos e da hierarquia dos espíritos, a música ocupa lugar considerável nas manifestações do culto que as almas prestam a Deus. Nasce no dia 18 de março de 2017,
no Centro Espírita Alta de Souza, mas com o intuito de atuar em todo o movimento espírita, o grupo Lumiar, com o propósito de espargir luz por meio da arte espírita, da música espírita. Convidamos o grupo Lumiarte para a sua apresentação.
Sim.
nossos agradecimentos ao grupo Lumiar, do Centro Espírita Alda de Souza, em Mossoró. Vamos formar a nossa mesa para darmos continuidade ao nosso evento. Convidamos para a abertura do 2º Seminário Médico Espírita de Mossoró e também do 17º Seminário Espírita de Mossoró, José Couto Filho, coordenador da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, através da Comissão Regional Espírita, aqui representando o nosso irmão Éden Lemos, presidente da Federação. Convidamos Jason Moreira Freire, presidente da Associação Médica Espírita de Mossoró, AME Mossoró, e também presidente do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. O nosso palestrante, Alberto Almeida, que é presidente da Associação Médica Espírita do Pará, e médico homeopata. Concedemos a palavra a José Couto, coordenador da FERN CREOeste, para as suas considerações. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Jason, representando a AME, e o nosso querido Alberto, que volta à nossa cidade, né, depois de tantos anos. A primeira vez que estivemos aqui foi em 91. Foi? Não lembro, né, Alberto? Vamos pegar lá em Fortaleza, num carro sem ar-condicionado. Quando chegou aqui, ele foi tomar aquele banho e se quase corre do outro. Mas seja bem-vindo nesse calor, esse calor que a nossa cidade tanto aprimora cada dia mais para todos aqueles que chegam até aqui, e que nós possamos ter então nesses 2 dias, com a presença do Alberto, exatamente nesse momento onde alimentaremos, né, nossos espíritos de conhecimento, de saber, ouvindo através da sua fala fácil, que possa realmente plantar em nossos corações essa semente que vem trazer a mensagem do Cristo e ajuda todos nós na caminhada. Seja bem-vindo, Alberto, e tenhamos todos uma boa palestra. Concedemos a palavra a Jason Freire, presidente da AME Mossoró, para as suas considerações. Boa noite a todos. Em nome da Associação Médica Espírita de Mossoró, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, a gente dá as boas-vindas a este evento. O movimento das AMEs é um movimento que busca levar o paradigma médico espírita para a prática médica, para a prática vivência com os nossos pacientes da realidade espiritual. E esse momento é um momento para a gente compartilhar com a comunidade esses conhecimentos, essa compreensão da vida além da matéria, na sua dimensão espiritual. Então, vamos aproveitar a vinda do nosso palestrante, agradecer a presença de Alberto Almeida, que aceitou o nosso convite com muito carinho, e vamos aproveitar ao máximo esse momento para compartilharmos. Amanhã teremos um momento de perguntas, de interação maior durante o seminário, onde podemos tirar nossas dúvidas, buscar os conhecimentos necessários para a nossa evolução espiritual. Então aproveite este evento que foi organizado com tanto carinho. Agradecemos a todos os voluntários que contribuíram para que isso acontecesse, e principalmente a vocês que vieram beber dessa água, do conhecimento, daquilo que é necessário para o nosso progresso.
Todos bem-vindos e vamos aproveitar a palestra de hoje. Obrigado. Alberto Almeida fará o tema da palestra Sofrimento Psíquico e Transcendência. Queridos amigos, é com muita alegria que voltamos a Mossoró. Como o nosso amado amigo Couto mencionou, e eu dou fé, é verdade. Quando eu fui me banhar nas águas de Mossoró, no banheiro, eu fiz como faço em Belém, que a água fica quente, porque está acionada pelo sol, eu te espero um pouco e passa. Eu fiquei esperando. Eu digo, alguma coisa está errada aqui. Era eu que estava precisando fazer umas termas dentro do banheiro. Devia estar muito carregado. Então foi inesquecível. O que o Couto falou foi inesquecível. O nosso carinho, a nossa ternura, bem nortista, bem do açaí, para quantos caminhamos nesse Brasil continental com tanta beleza, com tanta formosura e com tantos desafios a serem vencidos, notadamente nesses dias. Conta-se numa história resumida em poucos capítulos, que o caminhante ia pelo caminho e havia um buraco no caminho. Ele não viu o buraco e caiu. O segundo capítulo, o caminhante ia no caminho, deu-se conta que havia um buraco e caiu novamente. O terceiro capítulo, o viandante, caminhando no caminho, percebeu o buraco e, caminhando no caminho, caiu novamente no buraco. Quarto capítulo, o viandante, vendo o buraco, caminhando no caminho, vendo claramente o buraco, passou ao lado do buraco e manteve-se firme. Quinto capítulo, o caminhante escolheu um outro caminho. É assim que se dá com a saúde e a doença. Esse processo de aprendizado que devemos fazer todos os dias. Estamos caminhando na vida e às vezes não nos damos conta de alguns desafios que se colocam no sentido de formular novos aprendizados para as nossas almas. E ao invés de olhar o obstáculo, o buraco, o desafio como uma possibilidade de aprender, nós trombamos no obstáculo, caímos no buraco, estabelecemos repetidas repetições de queda, criamos condicionamentos e experimentamos, às vezes, um longo tempo para darmos conta de que aquilo que está na nossa caminhada é apenas um convite ao nosso aprendizado, de que não é necessário ferir-se e ferir ninguém para aprender, mas em que em algumas circunstâncias nós experimentamos a dor como uma alternativa de despertar para uma possibilidade mais criativa de poder fazer um novo movimento e poder aprender com aquela experiência, transformando-a em lição, integrando na alma como um patrimônio cultural do espírito do seu processo evolutivo.
Assim é a dinâmica da doença e da saúde. A enfermidade não é algo que vem de fora e nos assalta por azar. Não é algo que nos encontra na esquina, numa picada de mosquito, num determinado micro-organismo que nos consome o estômago e simplesmente nós adoecemos. A enfermidade não é uma maldição divina. Não é algo que alguém simplesmente nos passou nos contaminando. A enfermidade não é algo externo a mim, em torno do qual eu sou vitimado, e me posicionando como vítima, busco a alternativa da saúde, sempre me queixando do micro-organismo, do tempo, do mal olhar, dos astros, enfim, das coisas externas. Esta visão é uma visão pequena, é uma visão empobrecida do que seja a nossa dinâmica de saúde e o que significa a enfermidade. A enfermidade, portanto, ela nos revela algo mais profundo, ela nos traduz significados mais importantes. É necessário de, para além do olhar de fora, mergulharmos para um olhar dentro. É necessário valermos dessa perspectiva mais interativa, dessa conexão, para nos incluirmos no processo do adoecimento ou da formosura de uma boa saúde. Uma boa saúde não se improvisa, e uma enfermidade cruel, ela não é alcançada por azar. Ela não surge por conta de um agente externo, ainda que seja às vezes imperceptível, como um vírus, uma bactéria, ou mais imperceptível ainda quando se trata de uma influência espiritual, determinando um quadro de sofrimento psíquico chamado obsessão espirítica, para caracterizar de que aquele transtorno é originário de uma interferência espiritual que se conectou conosco. Não é assim, simploriamente, que devemos olhar essa dinâmica da interação. Allan Kardec teria ensejo de afirmar de forma categórica de que não adianta espantar as moscas, é necessário cicatrizar as feridas, curar as feridas, porque se eu espanto a mosca, a ferida estando aberta, ela atrai outra mosca. Ainda que eu mate uma mosca, surge uma nova, e assim sucessivamente. Mas se eu curo a ferida, as moscas não têm por que serem atraídas por mim. Ou seja, falava Kardec das influências espirituais nocivas. Eu só me vinculo a uma entidade obsessora pelo meu poder de atração, de encaixe, tomada plug, de sintonia. Não há conexões espirituais perniciosas que não seja com o meu assentimento, com o meu consentimento, com a minha propositura de fazer um vínculo. Logo, tanto quanto nos aspectos espirituais, quanto nos aspectos microbianos, quanto nos aspectos atmosféricos, quanto tudo aquilo que nos rodeia, o processo do enfermamento é, na verdade, o resultado de uma dialética, eu e o que está fora e o que está dentro. Essa interação é que faz com que eu adoeça ou não, que eu possa me sobrepor ou não. Mas, mais do que esses elementos, é necessário, em olhando-se para si mesmo, olhando para dentro, observar que feridas estão abertas, aonde estão as lacunas da alma que fazem cultura para que os espíritos acessem a feição de moscas, ou para que as bactérias possam se desorganizar e gerar um processo de ecologia desastrosa na nossa garganta, por exemplo, e lesar as nossas amígdalas, a nossa faringe, os nossos seios da face. O que faz? Que ferida é essa que eu trago interiormente, que suscita que o intestino,
ele entre numa motilidade excessiva e surjam as diarreias, no dito intestino irritável. Qual é o buraco que tem dentro de mim que favorece uma gastrite que se torna crônica, a despeito de não haver nenhuma bactéria causando-lhe a enfermidade? Portanto, a despeito de não haver um micro-organismo que agora tem sido bastante perseguido, que fala do H. pylori, que pensa-se que se matando a H. pylori se elimina o processo da gastrite. Qual buraco há dentro de mim que, mesmo sem esse famigerado micro-organismo, eu permaneço com uma gastrite? O que faz? Que buraco tem dentro de mim que me faculta, para além dessas patologias ou dessas alterações sintomáticas, surjam outras mais desafiadoras? Surja um processo de depressão, uma depressão leve, às vezes moderada, em algumas circunstâncias graves. O que faz com que esse quimismo cerebral se altere? Qual é o buraco que está dentro de mim que faz com que o meu cérebro se altere? Muitas vezes, quando eu estou aparentemente muito bem, parece que não há interferência espiritual, estou frequentando a casa espírita, não tenho nenhum micro-organismo que possa me ter lesado, não há nenhum agente externo palpável, são processos subjetivos que me alteram a neuroquímica cerebral e eu começo a ficar depressivo ou agitado, demasiadamente ansioso, para além da normalidade, já que ansiedade é uma pulsão psíquica normal que nos aciona ao fazer, mas que exageradamente posta, ela congestiona-nos e transforma-nos em pessoas tóxicas, porque ela nos intoxica e nos faz enfermar. Mas pelo quê? Qual buraco há dentro de mim que me aciona para uma ansiedade demasiada? Quando os eventos, eles estão aparentemente normais, ou estão dentro da normalidade do cotidiano, daqueles meses últimos, ainda assim, surge uma síndrome do pânico, uma crise de pânico no transtorno mental, que fala exatamente dessa ansiedade exagerada. E surge do nada, e depois que surge, fica repetindo-se uma vez por semana, às vezes uma vez por dia, às vezes mais de uma vez por dia. Que buraco há aí dentro de mim que abre espaço que, para além das doenças físicas, surjam alterações psicológicas, mentais, espirituais, e que favorecem conexões que facultam-nos experimentar sofrimento. O olhar espiritista nos convida para fazer essa reflexão dialética, centrando a nossa percepção em nós mesmos. Qual a minha contraparte nesse encaixe? Qual é a minha responsabilidade nesse quinhão chamado enfermidade? Dor que se transforma em sofrimento, dor doída, que está para além das alterações físicas, que eu não posso culpar o micro-organismo, que eu já não posso culpar um filho, um pai que está me mortificando. De onde vêm essas encrencas, como eu gosto tanto de dizer? É nessa perspectiva que o Espiritismo vai nos convidando para olhar o binômio saúde-doença num processo dinâmico de relacionamento que nos favorece entender como é que nós podemos agora dar-nos conta de nós mesmos e poder ter um trato mais adequado, um manejo mais ecológico com a nossa saúde física, mas para além da saúde física, com essa saúde subjetiva, que não tem um dado concreto, que não surge nada que possa facultar poder a dizer que essa causa, ela vem de fora. Esse olhar de responsabilização que nos embute, que nos implica, ele é sempre desafiador. Porque a postura mais cômoda no âmbito das enfermidades é a gente ser vítima.
e a gente eleger alguém que é culpado e alguém de fora que vem nos curar. E quase sempre é o médico, ou as medicinas, os remédios. Nós buscamos neles a nossa salvação da nossa saúde. E a gente muda de médico para não mudar de comportamento em relação a como nós devemos nos olhar. Eu lembro de um senhor que chegou e disse: doutor, piscando, não abriu os olhos e disse assim: o senhor é o 11º médico que eu procuro. Quando ele disse eu sou o 11º médico, eu logo fiz o diagnóstico. Eu deveria ser, portanto, mais um naquela contabilidade. Ele já tinha consultado 10, eu era o 11º, porque ele estava preocupado apenas em contar quantos médicos ele tinha procurado, que não o tinham curado, para dizer que a sua filha era responsável pela sua enfermidade. Já que a filha tivesse um comportamento que contrariara os valores que ele preconizava como sendo morais, e quando a filha fez isso, ele entrou em colapso, em conflito, e passou a ter um fenômeno de somatização, fechando os olhos. Tinha varrido os oftalmologistas, que não diagnosticavam nada, absolutamente, porque era um processo de somatização. Foram no neurologista, ele estava, portanto, varrendo os médicos, e chegava no pobre coitado do homeopata, para ser apenas mais um. Eu olhei para aquele senhor, fiz uma investigação, ainda que ligeira, para perceber o grau de comprometimento que ele tinha com a sua saúde, de compromisso com a sua saúde, e vi que não tinha nenhuma. Ele queria culpar a filha. E quanto mais doente ele estava, mais ele dizia: está vendo o que você fez com seu pai? Veja que mecanismo adoecedor, e como nós fazemos isso no processo da vitimização. A gente adoece em função da comida que alguém fez em casa. É comum, quando o empregado doméstico faz os alimentos, eles serem culpados por nós termos adoecido. Saiu do ponto: olha o que você fez comigo. Aí a gente coloca a culpa da gastrite, a culpa da colite. A gente vai sempre colocando fora, porque esse posicionamento da vitimização, ele é confortável. Eu não sou responsável, então eu tenho que fazer. Você é o culpado e você é o responsável por me curar. Então, essa cura, essa dinâmica que a gente estabelece no cotidiano com a nossa saúde e no trato com as nossas enfermidades, é profundamente sombrio, porque nós não saímos do lugar, porque nós transferimos a responsabilidade de uma vida saudável para fora, e transferimos para fora os motivos do meu adoecimento. Esse olhar, ele vai na contramão da perspectiva que o Espiritismo nos oferece. O olhar do Espiritismo é um olhar mais interativo, mais esticante. Ele ousa dizer que você precisa conhecer-se para ser saudável. Ele ousa dizer que você não é vítima de ninguém, você é vítima de si mesmo quando se coloca vítima de si mesmo, porque as autossabotagens, os processos autopunitivos, você pode superar, lidar com ele de uma forma diferente. Não precisa vitimar ninguém fora como sendo seu algoz, mas não precisa ser o algoz de si mesmo, se espancando, se mortificando. Você pode ter uma atitude mais leve, mais fluida com você mesmo. A vida pode ter um outro brilho, e a saúde pode comparecer como resultado natural de um manejo mais responsável, mais amoroso com você mesmo. Esse olhar, no entanto, ele implica que a gente marque um encontro médico conosco mesmo. A gente agende uma consulta conosco mesmo. Quantas vezes você agendou consultar-se consigo próprio? Alguém pode estar perguntando, já se perguntar, ficou doido, completamente doido. Como é que eu vou fazer isso se eu não sou médico? E médico nem cuida dos seus próprios familiares, como é que ele vai cuidar de si mesmo? É que nós esquecemos de que nós, em verdade, somos os terapeutas de nós mesmos, os médicos de si mesmos, e temos uma farmácia dentro de nós mesmos. Nós não precisávamos ir nem à esquina comprar o remédio.
há dentro de nós mesmos uma farmácia manipulável pelo farmacêutico que somos nós, que se nos habita. Mas nós fazemos um movimento de autodesapropriação, negamos esse lugar de sermos autores da nossa saúde e também do nosso processo de enfermamento, e nos alienamos de ser aqueles que vamos cuidar do nosso corpo, que vai ser cuidar das nossas emoções, cuidar das nossas relações sociais, cuidar da nossa espiritualidade, porque alguém tem que orar por nós. A gente chega e diz: ore por mim, ore por mim. Eu vejo as mães às vezes: ore pelo meu filho. Quando que a minha prece pode ter melhor qualidade do que uma mãe em relação ao filho dela? Porque ela ama mais o filho do que eu. E ainda que eu ore, eu não vou orar com o link, com o fervor que ela tem quando ora pelo seu filho. Eu posso orar, mas a minha oração não substitui a oração maternal ou a oração de alguém que pede para que nós possamos orar por ele. É lógico, portanto, nesse olhar mais interativo, de maior comunhão, que para ganhar saúde, nós precisamos ganhar a nós mesmos. Agendar uma consulta conosco e começar a marcar esse movimento de autoaproximação. Aliás, nós não gostamos de nós mesmos. Quanto tempo você demora para ficar consigo próprio em casa, numa manhã de domingo, por exemplo? Ficar com você um domingo sozinho, você tem depressão. Não é depressão, é enfado, apatia. Você tem um desconforto, dá uma coíra. Aí o que você faz? Pega o celular, telefona e diz: eita, do domingo horrível. Aí a pessoa logo pergunta: com quem tu estás? Aí você não diz que você está com você mesmo. Eu estou só. A gente está em solidão. A solidão é horrível, porque nós estamos só, desconectados de nós mesmos, vivemos a solidão. Poderíamos estar conosco mesmo, vivendo a solitude só socialmente, mas em processo de solitude, de reflexão, de meditação. Quem de vocês, já, por exemplo, foi ao cinema se levando? Nem Netflix em casa a gente assiste sozinho. Não, eu vou assistir sozinho. Não tem graça. Não tem graça. Você é um ser abúlico, você é um ser que não se conecta, você não sabe fazer algumas reflexões em tudo que você vê, você precisa de alguém sempre. É lógico que ter alguém e partilhar é fantástico, mas não exclui o processo de si consigo próprio. Não era à toa que Jesus se distanciava no lar, se distanciava no monte. Quando procurava o mestre, ele estava só, dando-nos ensejo de dizer de que alguém que estabelece contato consigo próprio em profundidade tem os seus momentos de solitude. Está só, mas não está em solidão. É necessário vivermos socialmente com os outros e temos o nosso momento de introspecção, de interiorização, de silêncio social externo para um mergulho numa sociabilidade interna. Agendar uma consulta com você, talvez, seja o primeiro passo para começar a fazer o movimento de reapropriação do médico, do psicoterapeuta, do farmacêutico que está dentro de você, que jaz na tua estrutura de ser, para poder começar a olhar a enfermidade e a saúde de uma forma diferente. Ainda essa semana eu vivi uma experiência desse tipo. Uma pessoa chegou comigo e disse: eu estou com problema de engasgo. Eu disse: mas o que foi? Eu disse: não, eu estava tomando uma sopa e me engasguei na sopa, tossi e aquele não passou. As pessoas dizem que não é um engasgo. E ela diz: onde é que você sente engasgo? Eu sinto aqui. Eu nunca vi um engasgo embaixo da orelha. E a pessoa pegava: era aqui o engasgo. Mas as pessoas disseram que eu não podia ter engasgado, porque depois ele tomava água. Mas eu fiquei tossindo, estou tossindo até agora, estou mais de 24 horas engasgado. Eu digo: não é, isso é que você acionou um conteúdo interno. Esse sintoma
fala de uma dinâmica mais profunda, mais interna, que diz que você precisa visitar esse lugar para poder lidar com ele. Porque quando alguém surge, ou algo surge na superfície da nossa alma, está dizendo que está em tempo, no processo da hierarquia das nossas necessidades, de nós podermos fazer a retirada da ponta do iceberg, porque é só 5% que está aparecendo, os 95% é escondido, que é o que estrutura uma enfermidade. Então eu saí fazendo uma fala mais educativa, era um encontro psicoterapêutico, e eu disse à pessoa: então feche os olhos, vamos para o engajo. E ela foi para o engajo, no mergulho profundo, estava vivenciando um processo de coabitação, de convivência, dentro de um acampamento cigano, e ela era uma criança, estava tomando sopa e se engasgou, e quando se engasgou faltou o ar, e os adultos não lhe deram importância, e quando lhe deram importância, já era tarde. A criança faleceu em torno de 7 anos com aquele engasgo. Ela efetivamente se sufocou e os adultos não tiveram tempo de salvá-la. Ela vê-se fora do corpo, a agonia dos adultos se culpando porque tardiamente valorizaram a sua sufocação, e o processo ali se desdobrou. Acabou aquele encontro bem pontual, trabalhando o engasgo que era aqui, e o engasgo desapareceu. E eu disse-lhe: então veja, você estava numa confraternização, estava tomando uma sopa numa confraternização, ao ar livre, com os amigos de culto, que é da religião dela, e esse processo acionou quando você se engasgou. É natural, a gente tem os engasgos simplórios, quando a dinâmica da deglutição em algum momento fica comprometida, numa rapidez, numa ansiedade, você se engasga e então você passa. Mas aquele engasgo, aquele ambiente, as pessoas com quem você estava, era a circunstância que o Espírito André Luiz fala para o Chico Xavier, que evocou um conteúdo interno e veio o conteúdo interno. E ficou pipando, o engasgo aqui, não era o engasgo aqui, era o fenômeno da morte que se estabeleceu, e as pessoas tentando, nos movimentos bruscos, tentando salvá-la, sem conseguir, e ela configurou a sua sufocação no pescoço, e que de fato, quando você sofre o processo de sufocação, você não altera só as vias aéreas, você altera toda a estrutura muscular. As pessoas que foram guilhotinadas, habitualmente elas costumam ter os ombros assim, porque na guilhotina, você quando vai ser guilhotinado, você faz assim no processo de autodefesa, e você sai sem a cabeça, mas com a cabeça perispiritual, né? E depois que você se recompõe, reencarna, você fica com essa memória, aí fica assim, o ombro meio para cima. Se você for para a vivência da guilhotina, você solta o ombro, como esquizofrênico. Tem gente que anda meio assim, e não tem mais estima não, mas teve uma vivência de esquizofrenia, viveu tanto tempo numa postura de supressão da emoção, aplanamento da afetividade, e ainda guarda, se faz a vivência para a esquizofrenia, fica logo com cara de modelo, o João de Natal vai bem. Veja, no relance, quantas coisas são evocadas, que falam dos nossos sofrimentos, que estão na dimensão física, a dimensão psicológica, mental, emocional, social, mas falando da transcendência do espírito que somos, porque nós somos almas reencarnadas, espíritos renascidos, estamos num corpo, vivendo um novo aprendizado, e fazendo um novo olhar num caminho que tem buracos, que a gente já caiu algumas vezes, precisando aprender com esses buracos. Logo, quando vamos olhando assim, o olhar da transcendência deixa de ser: quando eu morrer, eu vou para nosso lar, para o umbral. Lá no Pará, todo mundo vai para nosso lar, ninguém vai para o umbral. Já vieram do umbral. Eu não sei vocês, acho que vocês vão para além de nosso lar, para Alcione. Essa transcendência, ela é pobre,
Porque viver a imortalidade, a transcendência, tem que viver no cotidiano, né? Vamos morrer. Porque a gente não vai morrer, a gente vai deixar o corpo. Viver a transcendência onde estamos, ter um olhar da transcendência no aqui e no agora, é a perspectiva que o Espiritismo se nos oferece. O Espiritismo não é uma doutrina que nos ensina a caminhar para chegar no final da vida, a gente pronto, ganhou uma comunhão, ganhou um passe de acesso para um céu ilusório. Não. Você está em nosso lar, ou está no umbral, pegando essas duas referências, no corpo. Quando você dorme, você vai para onde? Basta você sair do corpo, do sono. Você morre durante o sono. Onde você vai energeticamente? E quando você está em vigília, com quem você está conectado? Com que forças espirituais você está vinculado? Então a gente joga uma imortalidade, uma transcendência lá no final da vida, para os velhinhos que estão para morrer, ou que vão desencarnar, ou que desencarnaram. A imortalidade está lidando com a criança dentro do útero, um jovem que vai gozar a vida na fala da juvenil, mas vai gozar que vida? Se ele não gozar na perspectiva da transcendência, ele vai sofrer, vai criar o seu inferno aqui mesmo, e logo mais, quando não vai chegar nem a velhice, vai ser um adulto enfermo. Logo, olhar a transcendência é poder olhar-se dentro da perspectiva de que você é um ser espiritual habitando um corpo. Você não é um corpo fazendo uma religiosidade, uma busca espiritual, é o inverso. Nós somos seres espirituais. Se somos seres espirituais, o olhar para a nossa enfermidade, para os sintomas, ele tem que ser um olhar espiritual. Eu não posso desconectar. Encarnado que eu estou, eu valorizo desde o vento a comida, eu valorizo desde o micro-organismo até o meu pensamento. É um olhar global, sistêmico, holístico, a partir da compreensão de que eu sou um espírito. E esse olhar, então, ele passa a ser mais simples, porém passa a ser mais profundo. Simples, mas não simplório, superficial. Simples, mas guardando uma complexidade da rede de interações em que nós experimentamos quando vamos olhar para a nossa existência. Porque em espírito sendo reencarnado, eu já sei que tem um corpo que tem a ver comigo, tem uma família que tem a ver comigo. Não é à toa que vocês reencarnaram no Rio Grande do Norte, a terra do sol e do sal da terra. Lá, perto da linha do Equador, vão os espíritos mais comprometidos. Para compensar, Deus botou o açaí só para tratar melhor as pessoas. Cada um vai para o lugar que tem que ir. Ninguém reencarna por acaso, num país, numa família, e ninguém tem um corpo por acaso. Então, a minha relação, desde a relação da herança genética, da inserção social, do país e do planeta, tem a ver com a minha necessidade de transcendência. Tem a ver com o motivo da minha caminhada. Tem a ver com o propósito existencial reencarnatório. E logo, se eu estou nesse processo, eu preciso identificar qual é o propósito da minha existência. Mas o propósito da minha existência, ele deve ficar revelado de uma forma cabal. Você sabe qual é o propósito da sua existência? Você já descobriu o propósito da sua existência? Numa outra linguagem, você já descobriu a sua missão? Não? Eu vou revelar agora. E não vai ser um trânsito mediúnico, porque eu estou possuído por mim mesmo. O propósito da tua existência é tu te tornares uma pessoa melhor, tu te transformares. Esse é o propósito. Tudo mais é consequência. Não pense que você veio para salvar a humanidade, veio para... Não, você vem com algumas tarefas que fazem parte do seu programa, mas todas elas estão subordinadas ao propósito principal. É você se tornar
uma pessoa nova a cada dia, nada obstante o teu corpo esteja envelhecendo. Você ser uma pessoa mais brilhante, renovada, iluminada, a despeito de poder surgir uma doença, que você não fez nada com o que para tê-la no aqui no agora dessa existência, no intervalo dessa vida. Então, quando eu renasço, vivenciando a minha transcendência, o propósito mor eu ser uma pessoa melhor, fazer o bem aonde estiver na fala do Espírito Emmanuel. Para elaborar esse propósito, para dar vazão a ele, dar abrangência nele, eu trago alguns compromissos que foram planejados na conta de filho, na conta de esposo, na conta de pai, na conta de profissional, que são secundários ao principal, porque se o principal não for feito, todos os outros vão ficar comprometidos, mais ou menos comprometidos. Faz sentido para vocês? Vocês sentiram firmeza na revelação? Chegou uma jovem para mim e trouxe a seguinte queixa. Eu vou exemplificar agora tudo que eu estava dizendo. Ela disse assim: eu vim me tratar porque perdi minha mãe, estou depressiva. Eu tenho essa dificuldade, eu queria me tratar com o senhor. E também eu tenho dificuldade de ter relações afetivas. Não consigo me vincular a ninguém, uma mulher bonita, relativamente jovem. Isso é um problema, aliás, que eu não sei se acontece no Rio Grande do Norte. Pessoas bem formadas, bem apessoadas, não encontram ninguém. Eu vou fazer um workshop, vai ser o próximo workshop da ONU, fazer um encontro dessas pessoas. Porque eu vejo tanta gente boa e não se encontra, não sei, vai ser uma cidade diferente. Eu olhei para ela, as duas queixas eram essas. E nós começamos a fazer um trabalho, na síntese. Quando começamos a fazer um trabalho, ela trouxe uma queixa de uma dor que ela tinha toda com o abdominal, uma confluência, mais ou menos onde fica a separação do tórax do abdômen do diafragma, que era uma dor esquisita. E ela dizia assim: doutor, eu tenho essa dor desde criança. A minha mãe levou todos os especialistas e nenhum deles resolveu. Ela desaparece e volta. E fazia tempo que ela não vinha. E agora, quando eu comecei a vir aqui, ela apareceu de novo, quase dizendo que eu era o responsável por aquela dor. E o senhor sabe, quando a sua secretária telefona para marcar a sessão terapêutica, a dor vem. Olha que bonito, né? Aí eu disse: eu não vou nesse doutor mais, porque ele está me gerando doença. A secretária dele telefona, olha, já vem a dor, eu não vou. Aí a irmã disse assim: sabe da cena de encosto, menina? Pergunta para ele. Aí ela me disse: eu não sabia, o senhor era médium, porque as pessoas acham que para saber se é encosto ou não, precisa ser médium. O senhor é médium? Eu disse: olha, sou alto e médium. Para enxergar, até óculos eu estou colocando, para quebrar um pouco aquele momento. No início daquela sessão, e já tinha seguido várias outras anteriores, naturalmente. E ela disse: então eu vim, porque a minha irmã disse, mas eu não tinha vontade de vir, não. E o senhor sabe dizer se é encosto? Eu não sei, mas a gente pode avaliar se é encosto ou não, mesmo não sendo médium. E aí eu disse: fecha os olhos, põe a mão onde dói. Ela pôs a mão na região, nós apertamos um pouquinho, como alguém que aperta um botão remetendo a pessoa para a origem daquela lembrança, porque era uma lembrança, era uma dor fantástica. E ela foi para uma experiência notável. Ela tinha uma relação de enamoramento com um jovem em regime de reciprocidade. Desejavam ardentemente se casar, quando a sua família emprestou o dote dela a um outro homem, que a seu turno teve a sua família a tutoria de poder elencá-la como sendo um bom casamento. Ela amava um, mas teve que casar com o outro, mas ele, o outro, a desejava, e assim foi feito o casamento. Com isso, ela ficou melancólica. O outro, sabendo da relação, que já era conhecida, e vendo-lhe a melancolia,
decidiu estrategicamente eliminar o obstáculo da sua felicidade. Matou o seu inimigo afetivo. E lá pelas tantas, como a melancolia, a tristeza, o processo depressivo se instalando, não se resolvesse, ele dizia para ela: mas onde está o fulano que desapareceu da sua vida? Onde está ele? E começou então a usar esses ditos à guisa de troça para poder mexer com ela e tentar demovê-la daquele sentimento de amor que agora tinha sido frustrado pela família, já que ele desaparecera. Mas ao invés dela melhorar, ela foi piorando, entrou num processo de depressão. E lá um dia ela está no campo e ele ficou tão furibundo porque ela não lhe correspondia à afetividade, tomou de uma faca, de um punhal, e enterrou na barriguinha dela. E o lugar onde ele enterrou o punhal era exatamente o lugar onde ela sentia dor. Ela caiu, a mãe correu em vão, ela faleceu. A mãe dela dessa vida atual era a mesma mãe da vida em que ela sofrera o assassinato, quando o punhal no abdômen. Lógico, ela saiu do corpo, quem ela encontrou? O ente amado que estava do outro lado, na boa, não virou obsessor. Na verdade, ele deu-a de volta ao outro, mas ficou a sequela, ficou a marca, uma marca que não era uma marca de nascença, mas era uma dor fantasma, que ela revelava hoje no aqui no agora. E quando ela está na finalização da sessão, nós tivemos a oportunidade de poder perceber, mediante uma interferência que se fez no final da sessão, que havia uma presença espiritual detectada por ela. Ela não é espírita. Aliás, ela não é espírita, nem acredita em reencarnação, nem desacredita. Olha só que confusão. E começou a sentir influência espiritual e fez um transe e incorporou. Agora um parêntese. Trabalhando a ausência da mãe e o processo depressivo que ela atribuía ao luto que não se fechava, de 6 meses, nós fizemos um mergulho na sua história de vida atual e ela foi para o útero. Ela morava no Rio de Janeiro e a sua mãe foi abortá-la. E o médico fez o aborto, ela voltou para casa, uma família numerosa, e quando voltou para casa após aborto, aconteceu o que acontece com quase a totalidade das mulheres. O arrependimento surgiu. Ela estava com a irmã, que foi a clínica do abortamento acompanhada, e ela entrou num remorso profundo, numa tristeza profunda, mas se surpreendeu, porque os sinais da gravidez não passaram. E a menstruação não veio, os sinais da gravidez foram se acentuando, e ela percebeu que estava grávida. Mas como estava grávida, você tinha feito um aborto? Fez o aborto, não fez o aborto, ela voltou para o médico. Quando chegou e ela disse para o médico disse assim: eu rasgo o meu diploma se a senhora está grávida, porque eu fiz uma curetagem, eu sei o que eu fiz. Ele foi examiná-la, ela estava grávida. Eram gêmeos. Ele tirou um, ficou o outro. Ele não rasgou o diploma, mas deveria ter rasgado por outro motivo, por ter feito um aborto criminoso, um aborto não terapêutico. A mãe voltou exultante, mas com remorso de ter eliminado um e não o outro. Ela devotou-se à filha em regime de exclusividade, ou de prevalência, de preferência, ou seja, ela tratou aquela filha que era a filha mais nova, diferentemente de todas as outras. A filha cresceu com o sentimento que não era amada pela mãe, mesmo a mãe tendo lhe dado preferência. Porque o sentimento do aborto ficou como um trauma. E a mãe, com remorso, acumulava aquela filha de atenções na tentativa de dissolver o seu remorso. E as irmãs dela odiavam esse trato, porque não entendiam o porquê, apenas identificavam que a mãe tratava aquela filha de uma forma diferente. Veja como é as coisas.
Mas a filha não conseguia ver isso. Na terapia ela começou a identificar melhor isso, de que agora ela entendia pelo que ela não se sentia amada. Ela não se sentia amada, não é porque a mãe não a amou durante a vida inteira, já que era uma evidência que a mãe a amou. Era o trauma que ficou no útero que ela não se libertou, de ser rejeitada por um momento. E ela viveu a cena do aborto no processo de transe, se encolhendo, o que me fez lembrar o grito silencioso de Bernard Eneiterson, quando J. Kelly faz a coletagem de uma criança, a criança abre a boca e ele dá esse nome, o grito silencioso. J. Kelly tinha feito mais de 10.000 abortos e abandonou a prática do aborto depois que viu a película que registrava pela ultrassonografia o aborto que ele tinha promovido. Me lembrou bem essa cena, porque no divã ela se encolhia como querendo fugir de algo e era, na verdade, a cureta. Fechado parênteses. Quando nós estamos encerrando a sessão, quem vem? Vem exatamente o espírito que a tinha assassinado no bucho. E ele disse-me: eu tenho tentado evitar que ela venha aqui, porque você está me afastando dela. Eu digo, mas como eu estou afastando dela? Não, ela está se tornando independente de mim. Ele continuava amando, mas de uma forma atrapalhada naturalmente. Seguida aquela vida em que ele a assassinou, ele teve uma outra existência com ela e experimentou uma morte prematura. E ela ficou muito depressiva porque perdeu o filho. E ele se conectava a ela pelo amor. E quando qualquer parceiro se aproximava dela, o que é que ele fazia? Ele fazia ostensiva influência para tentar impedir o vínculo, que ele não entendia. Ele, espírito, não entendia, porque ele se vinculava a ela pelo amor do filho que se seguiu àquela encarnação, não pelo esposo que assassinou a esposa. Agora ele ficou claro, vendo a regressão, ele via-se como o esposo dela. Na verdade, ele expulsava a ameaça de outros homens. E ele disse: eu vou sutilmente. Ela, quando traz os parceiros que se enamoram dela para conviver com ela, eu me intrometo na relação. Mas agora ele falava num tom paz, porque tinha visto naquela cena que ele havia assassinado. E ele disse: eu não sabia pelo que ela sentia a dor no abdômen. Eu só sabia que ela sentia. Quer dizer, quando ele se aproximava, o que é que acontecia? Memória era acionada e ela apresentava no abdômen a dor daquele encontro lá atrás. A aproximação espiritual dele, o medo de perdê-la, e ele fazia um esforço para ela não ir comigo, o medo de perdê-la remetia o quê? A lembrança da conjugalidade que terminou em assassinato. Ele não se lembrava do assassinato, mas agia como esposo com ela, e ela não se lembrava de que tinha sido assassinado, e sentia dor, porque ele se aproximava dela, e acordava-lhe a memória profunda. Vocês estão vendo quanta encrenca numa coisa só? Quando acabou essa sessão, ela sentou, disse: doutor Alberto, isso é um assunto fantástico, né? Porque eu sou reencarnacionista, também não deixo de ser, nem creio nem descreio. Agora eu faço esse transe. O senhor acha que foi espírito mesmo? Ela estava completamente perplexa. Porque se é uma pessoa espírita, conhecia tudo isso, poderia ver, mas isso era novo também para ela. E ela sentou e fez essa exclamação de que isso era um assunto que devia ganhar a mídia, porque era um assunto espetacular. Ela mesmo ficou. E eu, dialogando com ele, insistia que ele deveria se afastá-la, que ela seria bom para ele. Ele disse: eu já tentei uma vez, mas eu não consegui. Outros jovens que se apresentavam como jovens, outros jovens me levaram, e eu voltei. Eu posso fazer uma nova tentativa. Ele estava murcho. Eu posso fazer uma nova tentativa. Eu disse: faça, vai ser bom para você, vai ser bom para ela. E fiz todo o diálogo, procurando conectar as situações, porque, pasme, ele era um espírito que
foi abortado. Era gêmeo. Ela ficou e ele foi abortado. E ele falava da mãe dela com muita raiva. Eu disse: pois bem, você de algum modo resgatou dessa circunstância. Perdeu a mãe de quem você tirou um filho, uma filha, e ela ficou. E ele dizia: era para eu ser gêmea com ela. Frustrou-se o processo gêmeo. Ele ficou como irmão, mas agia como esposo. Veja como é complexo a cabeça da gente. A gente é muito complexo. A gente é muito atrapalhado às vezes, né? Se a gente não entender reencarnação, nós ficamos perdidos dentro de nós mesmos. Porque nós somos muitos dentro de nós mesmos. Quando Nietzsche diz que há nele um tolo, um sábio, ele vai enumerando. Ele não falava reencarnacionisticamente, porque ele era materialista, ateísta. Mas ele falava uma grande verdade, olhando-se para si mesmo. Tinha o sábio, tinha o tolo, tinha o monstro, tinha um bocado de gente dentro dele. Assim somos nós. Nós temos um bocado de gente dentro da gente. Nós não somos nós somos legião interna. Nós somos uma multidão interna. Ele se foi, levado pelos benfeitores espirituais. Ela viajou para Fortaleza, encontrou um paulista. Vocês sabem o que deu? Eu também não sei. Eu fiquei imaginando. Fiquei logo imaginando eles vão casar e vai reencarnar pelo filho quem? O diabo vai reencarnar como filho, o assassino, o abortado, sei lá, o que você quiser dar. O amante, o filho. Mas eu não sei o resto da história, porque eu conto o resto dessa história para você. Se fechou assim. Eu já queria completar o romance, sabe? O viés de escritor já queria fechar o romance. Mas esse exemplo nos dá de forma clara como é o sofrimento humano, o sofrimento emocional da inviabilidade afetiva. Era aquele espírito que impedia? Não, ele interferia, mas não é ele que impede, porque o espírito não impede o outro de se relacionar afetivamente. Ele impede se eu dou permissão. Mas ele é uma interferência, ele é uma força que faz parte? Faz, é uma força que faz parte. Aquela moça estava depressiva por causa da mãe, o sofrimento psíquico era por causa da mãe, não era por causa da mãe, era um sofrimento existencial, de alguém que não foi amado pela mãe, de alguém que não se conseguia concretizar afetivamente, de alguém que tinha uma interferência espiritual que falava da saudade de um grande amor, que ficou, que ela encontrou no mundo espiritual, mas que ela não encontrou agora. Vejam que essa perspectiva de nos olharmos transcendentes, trazendo a transcendência para a imanência, nos dá possibilidades de um manejo da nossa existência mais profundo, mais rico, mais extraordinário. Porque é assim, nós somos um ser histórico. Nós não somos só um ser que está posto no aqui e no agora. No aqui e no agora está a multidão. E dependendo do que você toca, emerge. Agora, há bem pouco tempo, eu vivi essa experiência e compartilhei em alguns lugares. Mas ela é bem recente. Eu cuidando de uma pessoa com o sofrimento de lidar com uma nora. Vocês sabem como é a relação de nora e sogra? Vocês conhecem isso? É desafiador. Porque a sogra é mãe de alguém. E mãe é divina. É divina. Mas como sogra, é um desafio. E quando é nora, sensível, mulher, aí as coisas são mais complicadas. Então, essa relação de nora e sogra é muito mais desafiadora do que qualquer outra relação dos sogros com os seus respectivos correspondentes, genros e noras. E eu estava com essa pessoa há 2 anos quase. E eu trabalhando a aceitação da nora. E a nora, imatura, fazia um jogo do conflito. E essa mãe, de tal modo, inquieta com essa nora, até se distanciou do filho. Então dava uma relação e eu dizia para essa mãe, eu digo, olha, está nas suas mãos
O poder está na sua mão. Se você fizer um movimento de autossuperação, esse cenário todo muda. Mas não mudava, porque ela não abria mão. Sabe aquela coisa de teimosia? Você está com a razão e você não dá o braço a torcer. Orgulho, coisa que a gente não tem mais aqui no Rio Grande do Norte. Pessoal lá por norte, orgulho. E eu nada de conseguir reverter essa situação. Na minha incompetência, porque a gente como profissional, a gente quer o sucesso, que é a efetivação do bem-estar, né? Do passo mais alto, da qualidade de vida, da cura quando é possível, da saúde integral. E eu frustrado. Essa nora engravidou, não mudou nada, abortou mais de uma vez, engravidou uma vez, abortou, outra vez abortou, aí de repente engravidou de novo. E quando engravidou, essa mãe, essa sogra, não soube. Quando num dia o filho está visitando, quando ele chega na casa dela, vem a mãe, quando ela vai falar com ela, a mãe é tomada de uma emoção, sem saber explicar, foi com a mão na barriga dela e disse: você está grávida. Aí a nora disse: como é que a senhora sabe? Era um segredo, não tinha se dito nada. O casal já sabia da gravidez, estava em curso quase 3 meses. Mas a sogra não sabia, vocês vejam como está um instante. E ela sentiu uma emoção, abraçou a nora. Gente, e aquilo que eu não fiz em 2 anos, o desgraçado daquele espírito fez sem dizer uma palavra, sem escrever uma linha. Ele só chegou e arrasou, mudou tudo. Essa sogra chegava comigo e disse: doutor Berto, é incrível a mudança que o senhor operou em mim. Eu estou com vontade de convidá-la para almoçar, jantar 3 vezes nessa semana. Eu abraço ela e não quero largar. Eu digo: você abraça ela ou o bebê? O senhor acha? Eu já estou preocupada quando ele nascer, porque eu estou com medo de me intrometer, como toda avó, demasiadamente. Ela fala e chora. Tudo mudou. Tudo mudou. E aí eu disse para ela: fui eu que mandei esse espírito reencarnar. Naturalmente eu não disse isso, mas foi tão evidente, eu compartilho com ela. A nora disse: você venha fazer ultrassom comigo, convidou para fazer ultrassom 3D, um enxoval. Gente, é tanto detalhe, mudou toda a paisagem familiar, só com a presença de um espírito que imprimiu amorosidade. Encharcou a sogra, encharcou a tia, cunhada, encharcou a mãe, o filho, encharcou. Eu digo: não nasce um desse lá em casa para poder dar uma melhorada lá em casa. Não nasce. Vejam, o que eu estou querendo ressaltar com isso é que quando a gente olha para a transcendência e inclui na nossa existência, a vida se renova. Quando nós nos apropriamos desse conhecimento, nós somos capazes de reverter conflitos sociais, emocionais, nós somos capazes de reitinerar doenças graves psicológicas. O nosso sofrimento interior, a patologia que é dita incurável, ela é incurável até o ponto que se cura. Ela é incurável na estatística. Mas alguém que se aproprie de si mesmo, valha-se do seu potencial de autocura, é capaz de fazer a reversão de doenças gravíssimas. Às vezes, um prognóstico de falecimento pela equipe médica que está pontuando data, e data bem próxima, e a pessoa reverte pelo seu potencial psicoespiritual de fazer o movimento da alma e não ficar naquele buraco mais. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender, porque a dor, ela vem falar do amor negligenciado. A maldição de um sofrimento psicológico e emocional fala da bendição esquecida. Se eu me agarro na dor, eu não me curo da dor.
Eu transformo a dor ou num duelo, eu fico brigando com a doença, com o sintoma, com o sofrimento, ou eu faço um dueto, uma relação de interação, de aprendizado, porque não há na doença nenhuma maldição divina, tudo é aprendizado, tudo é convite para que possamos dar um passo a mais em relação a nós mesmos, tudo representa um buraco que eu preciso enxergar, fechar, andar pelo lado e depois mudar de caminho. Eu já aprendi a andar naquela via, agora vou andar em outras vias novas, enfrentando outros obstáculos, outros desafios, necessariamente não doença, não dor, desafios, aprendizados. Aquilo que se converte em dor é a lição negligenciada, é o aluno rebelde que resiste. Aí a dor fala de um dom que está sendo negado. Então, nós somos seres que, na perspectiva do olhar espírita, somos convidados a um exercício de divinização, marcar o encontro conosco mesmo, ir além do ego e fazer essa conexão com o self, na linguagem de Joana de Ângeles, na linguagem junguiana, ou do eu sagrado, do eu superior, na linguagem de Eva Pierrato, ou do Deus interno, na linguagem da tradição judaico-cristã, vós sois deuses. Mergulhar no espírito, na linguagem kardeciana, é o nosso grande desafio para podermos nos apropriar de nós mesmos, colocar o ego a serviço do eu superior, a serviço da nossa essência, para que a nossa existência tenha sabor, tenha riqueza, tenha leveza, porque enfermidades elas vão existir, até o envelhecimento vai nos dar enfermidades. Alguns processos kármicos devem vir, diz o espírito André Luiz. Há um limo no fundo da piscina e um dia tem que ser tirado. E às vezes esse limo vem através de uma enfermidade. Às vezes ele vem através de uma transmutação, mas às vezes ele vem através de uma enfermidade. E a enfermidade vem como uma possibilidade de depuração final. Ou vem como um quebramento da vitalidade. Nada como karma. E não é necessariamente sofrimento, é apenas uma limitação que ensina a paciência, a humildade, outras competências que aquilo faz enquanto convite da própria natureza humana para trabalharmos a nossa transcendência, vivendo como homens, mas sabendo que nós somos espíritos. Nesse caminho, nós vamos nos apropriando do nosso poder divinal. Nós vamos tomando sobre as nossas mãos o poder da saúde, saúde psicológica, saúde física, saúde das minhas interações sociais, saúde das minhas conexões espirituais, saúde ecológica enquanto mãe terra, saúde quando lidando com o mundo espiritual que nos cerca, com a nossa psicosfera, saúde de alguém que se torna um pequeno Deus, filho de Deus, para, em operando, fazer o seu périplo de influenciação saborosa no campo da vida, beneficiando a si próprio, aquele em quem ele reencarna na posição de um filho, ou aquele em quem ele abraça, ali na atividade profissional, ali com o vizinho, no prédio, na reunião familiar. Esse que vai se trazendo para as mãos se transforma numa luminária, em alguém que com a sua vitalidade transcendente esparge, através da sua humanidade, o bem que já conseguiu acumular para compartilhar, repartir, dividir e despertar com quantos a pessoa ama. Esse caminho é o caminho de alguém que se identifica com o Criador e vive a sua transcendência, mesmo quando surgem dores sociais, a perda de alguém, a fome, um acidente que alcança o seu corpo, e que ele seja chamado a lidar com isso. Mesmo nessa circunstância, ele faz um movimento divino, porque é alguém que está conectado com a sua essência e sabe que ele está sendo naquele dia ou naquele período de tempo convidado a fazer um movimento de contorno de um buraco, aprendendo uma nova lição. E se ele está vinculado pelo GPS cósmico como divino, ele o faz com graça, com leveza, com beleza, com encanto, e ele passa a admirar a vida,
passa a admirar o seu corpo, sem nenhum culto à dor, mas ele sabe respeitar a dor como processo de despertamento, a dor como um convite à exemplificação, as múltiplas variações com que a dor comparece no mundo, dos missionários, que não tem karma, como Jesus. Ele aprende isso e aprende de que ele passa a refletir Deus nos seus gestos, na sua simplicidade, no seu cotidiano, e passa a ver a divindade para onde ele vai, com quem ele convive e aonde ele está. Ele não encontra a Deus quando vai no centro espírita, na sinagoga, no templo, no monte. Não, ele encontra Deus porque ele está com Deus. Ou seja, ele se percebe imerso na divindade. E tudo é motivo para aprender, até a dor, a doença, o conflito, que possam emergir, independente da sua vontade, do momento de agora. Ele se transforma num sujeito de transformação cósmica e passa a elaborar um jeito de viver que as pessoas olham e dizem: fulano é diferente, para melhor. Fulano é algo especial, fulano é divino, é Marte, é santo, é anjo. É quando nós revelamos a divindade em nós. E estes, quando caminham na terra, veem Deus em tudo, porque Deus está presente em tudo, e não precisará fazer como faz o questionamento do poeta, indagando sobre a inteligência cósmica, perguntando-se: quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz esplendente cheia de vigor, os trilhões de estrelas que circulam no céu, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Fez a primavera, o inverno, o outono e o verão, o perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu a agilidade à incrível tuca saltitante e fez o passo leve, tardo do elefante, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista ímpar e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e operando todos os sentidos da vida, bela e consentida? Quem foi? Eu pergunto a outras vozes: quem me poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus.